A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bom? Olha aqui, quem está falando é Reinivaldo, tá bom? Sou irmão do Roberto, meu irmão, como ele solicitou, né? E eu já agradeço pela confiança, pela credibilidade, não por mim, que eu sou homem, né? E a palavra de Deus diz que o homem é pó e ao pó voltará. Mas o Deus que eu sirvo, eu continuo vendo milagres, eu continuo vendo pessoas levantando de leitos, eu continuo vendo pessoas com câncer curados, porque o meu Deus, ele continua interagindo. É o Jeová Jireh, né? É o Deus que tudo pode, que tudo cura. E eu já estou aqui com o nome do Nicolas, né? Nicolas Gomes, né? Dos Santos Silva. E eu também já quero pedir a permissão que toda quarta-feira nós fazemos aqui uma oração de intercessão. Quarta-feira passada foi comigo, quarta-feira agora é outro irmão. Eu já vou colocar, claro, né? Mediante eu tenho certeza que a senhora vai dar permissão, ou o senhor, né? Eu estou falando aqui com a família. E nós vamos colocar o nome do Nicolas na intercessão, tá bom? Mas eu quero deixar uma palavra para você. Como eu já disse, o nosso Deus é o Deus que interage em todo o tempo, em todo o tempo. Se o mundo, com tudo que está acontecendo, ainda está girando a terra em torno do Sol, é porque o nosso Deus tem sustentado. E se Ele sustenta todos os planetas, por que não sustentar a vida daqueles que Ele criou à sua imagem e semelhança, que fomos nós, seres humanos? E a palavra de Deus em Salmos capítulo 41 diz assim: o Senhor o sustentará em seu leito. Olha, sustentará o enfermo em seu leito de enfermidade, e da doença o restaurará. Sabe, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ele não está falando que talvez cure, que talvez restaure. Ele está afirmando que ele vai tirar esta enfermidade, e da doença ele vai restaurar. Eu creio que o Nicolas, mediante essa simples oração, o Espírito Santo já está presente. E outra coisa, em Lucas capítulo 18, versículo 27, o próprio Jesus diz: o que é impossível para os homens é possível para Deus. O próprio Jesus nesta terra, ele também tinha essa certeza, o próprio Filho de Deus, porque aqui ele também era 50% homem, ele foi para uma cruz, ele sofreu, mas ele vivia em oração ao Pai, e não havia nada que ele pedisse ao Pai em oração que não se estabelecesse segundo a plena vontade do Pai. E eu creio que o nosso Deus, essa hora, está tocando em Nicolas, do alto da cabeça à planta dos pés, está fazendo toda a diferença, não só dele, mas aqueles que estão no hospital, passando pelos mesmos problemas, porque o meu Deus, como diz a palavra, ele curava enfermos, não era um, não era dois. Então já estendo a minha oração, tanto para o Nicolas, tanto para aqueles que estão em sua volta, porque o meu Deus, ele é um Deus pleno, é um Deus que quando age, ele cura, e se ele cura, e com certeza ele cura, ele vai fazer o Nicolas sair dessa enfermidade, sair deste leito e ser restaurado o mais rápido possível. Para fechar a minha palavra, eu quero deixar uma palavra que também se encontra no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, aonde diz que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Muito obrigado pela sua confiança. Repito, não sou eu sou apenas um canal de oração, mas o Espírito Santo que habita em mim. E glórias a Deus por isso, eu tenho visto muitos milagres mesmo. Milagres de pessoas realmente saindo de hospital de câncer, vidas restauradas, sabe? Eu tenho visto e tenho acompanhado até com meus irmãos, algumas pessoas aqui que eu orei, que outros irmãos oraram, e realmente Deus continua interagindo. Creia, estou falando agora com a mamãe e com o papai, creia, porque com certeza o que Nicolas está passando é só uma fase, para lá na frente ele dá glória a Deus. Feche seus olhos se você puder. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, eu quero agradecer muito pela vida do Bebeto, do meu irmão, por ele ter essa lembrança e por ele entender, através de muitos feitos que nós já vimos aqui, pessoas que ele indicou, que o Teu Espírito Santo, não eu sou apenas um canal, mas que o Teu Espírito Santo continua fazendo toda a diferença na vida daqueles que Te buscam, na vida daqueles que entram em intimidade contigo, na vida daqueles que se entregam esperando de Ti, porque eu creio que de Ti só veio a melhor resposta, e eu entrego a vida de Nicolas Gomes agora em Suas mãos. Pai querido, entra agora com o Teu Espírito Santo nessa enfermidade, arranca o que tem que ser arrancado, restaura a vida de Nicolas, para que ele dê o testemunho de vitória, para que ele passe para outras pessoas que o Senhor é o Deus que continua vivo, continua eficaz, fazendo toda a diferença. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente, como está em Hebreus capítulo 3, versículo 8. Nós cremos nisso. Recebe essa oração
Recebe essa oração você, mamãe, papai do Nicolas, porque o Espírito Santo de Deus já está à frente dessa luta. Essa luta não é mais nossa. Crê somente e verás a glória de Deus. Beijo no coração da família, tá bom? Bebeto, beijo no coração e com certeza nós vamos ter boas novidades e com certeza boas, porque o nosso Deus, Ele está sempre à frente de todas as batalhas. Que Deus abençoe a todos, graça e paz.